Olá, sejam bem-vindos a mais um Flu Entrevista. Estamos pelo canal 12 da operadora Sim TV. Contaremos com a retransmissão simultânea através do portal ofluminense.com.br, além da transmissão em áudio da nossa amiga, a Rádio Fluminense na 540M. Hoje o Flu Entrevista literário. Eu converso com a escritora niteroense Karine Aragão, que está lançando o livro A Teia dos Sonhos. Então, Karine, fala pra gente, A Teia dos Sonhos. Sim. Quinto livro que dá para falar de um assunto tão importante que, aliás, ousadia, né? Sim, sim. A gente está fechando aí o mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, que é um mês de luta e preservação da vida contra o suicídio, e você consegue trazer esse tema tão com tanta dignidade, com tanta transparência, a questão do suicídio, numa literatura juvenil, a gente pode falar assim, que é o Young Adult, é o nome que se diz? Isso, Jovem Adulto e Young Jovem Adulto. Como é que foi a proposta, como é que foi a necessidade, na verdade? A necessidade partiu de uma palestra que eu assisti do jornalista André Trigueiro, em que ele comentava esses casos de suicídio e como eles estão alarmantes. Então eu peguei essa ideia para mim, ficou na minha cabeça, e eu disse, eu preciso colocar isso no papel. Então eu comecei a escrever e a minha preocupação era trabalhar de uma maneira leve. Eu não queria que fosse um livro pesado, eu não queria que fosse um livro triste. Então eu resolvi falar de uma maneira romanceada sobre duas amigas, sobre, na verdade, a importância da amizade. E aí todo o dilema de uma quando a melhor amiga dela se suicida. Júlia e Laura. Júlia e Laura. E elas dividem tudo ali, a vida, namoro, angústia, felicidade. Tudo. Na verdade, elas estão fazendo 5 anos de amizade. E aí, exatamente por isso, elas resolvem fazer uma teia dos sonhos. Elas fazem uma tatuagem no antebraço, a teia dos sonhos, que dá título ao livro. E estão super felizes, estão comemorando. Tá tudo bem, elas acham que tá tudo bem. Até que no dia seguinte que elas fazem a tatuagem, a Júlia acorda com a notícia de que a Laura havia se suicidado. E o livro vai percorrer toda essa angústia dela, tentando descobrir o que estava passando na cabeça da melhor amiga, que nem ela sabia. Gente, é impressionante poder falar, ter oportunidade de falar de um assunto assim, porque em muitas das vezes o suicídio ele não chega de uma maneira tão rápida, né? Aquilo pode ser gradativo também. Sim. Mas sim. as pessoas acham que aquilo ali surgiu do nada. Para quem não está tão próximo. E no caso da Laura e da Júlia, umas estavam muito próximas da outra, né? Então, era tão compartilhado assim? Sim, elas estão muito próximas uma da outra, mas o que eu trabalho muito no livro é que às vezes as coisas passam pela cabeça das pessoas e nem sempre elas expõem. Então a Júlia vai descobrindo certas coisas da Laura que nem ela tinha percebido. Talvez certas nuances que ela dava de pensamentos dela que mostravam certo quadro preocupante, mas ela não havia notado. Com a profundidade. Com a profundidade necessária, né? A Júlia se questiona muitas vezes o que faltou nessa amizade para ela não ter confiado em mim. Por que ela não conversou comigo? Por que ela não se abriu comigo? E esse porquê fica? Para quem fica? Esse porquê fica. Olha, é claro que a gente está falando da Teia dos Sonhos, o livro já tem data marcada para lançamento e vai ser aqui na cidade de Niterói. E o bom é que está na pré-venda, né? Já está na pré-venda. Entrou na pré-venda agora. Agora. Qual é o endereço para a pré-venda? A gente pode encontrar na fanpage do livro, A Teia dos Sonhos. E a gente pode encontrar também no site da editora, www.muiraquetan.com.br. Na tela da sua TV ou do seu monitor, se você estiver pela internet. E agora, a capa do livro em primeira mão aí para você, e já está na pré-venda, como estamos falando. Daqui a pouco, a Karine dá também outras formas de contato nas redes sociais para o lançamento. Mas, Karine, você encontrou alguma dificuldade na hora de chegar com essa ideia depois do livro pronto? Como é que as pessoas receberam a ideia do livro que fala de um assunto que é importante debater, mas que ainda tem um tabu? Com certeza, sim. E a minha ideia primeira foi como que você fala do livro, né? Eu não mostro o livro querendo dizer, é um livro sobre suicídio. Porque é um livro muito mais do que isso. É um livro que fala sobre frustrações do dia a dia e coisas que a gente precisa lidar. Então eu deixo sempre o suicídio como uma forma,
tema que perpassa, ele é tangencial, não é o principal. É um tema que a gente precisa debater, justamente por causa do preconceito, pela, talvez, o não saber das pessoas em lidar com isso, eu procuro não colocar como principal, mas como uma forma de não assustar. E você vai falando aos pouquinhos, vai pelas beiradas, né, mostrando que é necessário falar. E pelas beiradas a gente vai tirando o livro aqui da Karine, mas é claro que tem que comprar e ir no lançamento também. Karine, queria falar com você um assunto. Um pensador, um escritor contemporâneo, ele fala, o Bauman, diz que nunca estivemos tão conectados e tão distantes ao mesmo tempo. As pessoas têm 5 mil amigos no Facebook, mas ninguém por perto na hora de uma aflição. Como é que você vê isso? É a nossa modernidade líquida, né? A modernidade líquida, o amor líquido, tudo modernidade líquido. líquida, amor líquido. Eu concordo plenamente, eu sou leitora do Bauman, voraz. Também, não tem como não concordar com o Bauman nos dias de hoje, né? Como ele fala, as colocações dele são perfeitas e assim, servem como inspiração e servem como reflexão mesmo. Que a ideia é exatamente essa, nós estamos completamente conectados. Você me conhece hoje, já é íntimo, já sabe tudo sobre a minha vida se você abrir o Facebook, e ao mesmo tempo você tem uma distância enorme em relação à minha verdade. E de um www nesse meio também, né? Que mora talvez a verdade. Você falou tão importante, tem ali tanta gente conectada, a pessoa consegue ter acesso à tua vida toda, né? Se ela for descendo ali a timeline, a linha do tempo, ela consegue ver onde você foi nas últimas férias, se você estava rindo. Na internet também ninguém coloca foto chorando, né? Com certeza. Todo mundo é feliz. Aliás, uma pergunta, a modernidade é o local da felicidade plástica, líquida? Creio que sim, porque ela te cobra mostrar uma felicidade que às vezes não é verdadeira. E assim, isso tem a ver também com a questão do lidar com as frustrações, né? Que é uma das temáticas do meu livro. Como que você vai lidar com isso, e principalmente para o jovem que está exposto, que precisa se mostrar como alguém forte, que é cobrado o tempo inteiro, né? Porque ele precisa seguir um padrão, seja de beleza, seja de inteligência, ele tem uma obrigação que a gente coloca. E como que ele vai partir disso para lidar com nem sempre ser o melhor, ou com nem sempre alcançar as suas metas, porque isso é vida real. E nas redes o que você tem que fazer é sempre ser o melhor, sempre a foto mais bonita, né? A selfie. A selfie, aliás, Dorian Gray tira selfie? Acredito que sim. Só selfie, né? Só selfie. Eu queria perguntar para você o seguinte, essa literatura young, adult, né, literatura direcionada aí para 14 a 21 anos, isso é recente? Porque antigamente, por tradição, você tinha, até a festa de 15 anos, por exemplo, você tinha apresentação da jovem numa meia-idade, a sociedade, você tinha a questão da debutância. Hoje em dia a gente tem jovem de 49 anos que está vivendo a primeira fase da vida dele, a primeira fase de liberdade da vida dele. Isso daí está entranhado também, essa expectativa de outras faixas etárias nesse livro? Está, assim. Quando você escreve, você pensa num público-alvo, só que você não é totalmente... Não dá para controlar exatamente esse público que você vai atingir. Então, eu acredito que seja um livro que alcance tanto o jovem adulto, mas que também alcance os pais do jovem adulto. Ou talvez alcance qualquer pessoa que queira encontrar na literatura duas pessoas, duas amigas com dilemas do dia a dia. Não necessariamente restrito à idade dos personagens. Essas amigas confidenciam até amores. Sim, tem um personagem chamado Bernardo, né? Fala um pouquinho dele pra gente. É o crush, né? Não é mais paquera, né? Acabou. Não, agora é crush. Agora é crush, né? Agora é crush. É amor platônico, né? Exatamente. Uma amiga até me perguntou essa semana, primeira vez que eu ouvi falar de crush, eu falei, tá desatualizada. Crush já é antigo. Agora crush direto é o amor platônico, na verdade. E aí elas dividem esse amor platônico. Uma se apaixona, a outra se apaixona, sem saber uma da outra, e um dia elas falam, tô apaixonada por ele. Coincidência, eu também tô. Que é o Bernardo. E daí que é o Bernardo. E daí os problemas se desenrolam, né? Como lidar com isso também, com uma paixão A frustração do jovem hoje em dia pode ter até uma escala de 1 a 10, mas se você fosse elencar, qual seria a primeira?
dificuldade no dia a dia? Eu acho que ele não correspondeu a uma expectativa que é feita para ele, no geral. Acho que o que eu mais vejo é isso. É como se ele tivesse que obedecer a um plano que não foi ele que fez, que não foi ele que traçou, e ele não consegue. Jovem, hoje eu te perguntei sobre a questão dos mais novos, dos mais velhos, num âmbito da juventude. Tem jovem que precisa ser adulto mais cedo? Sim, com certeza. Tem jovem que precisa, tem jovem que é, né? A maturidade chega em idades diferentes para cada um. E a questão do suicídio é transversalizada com todas essas faixas etárias, na verdade. Talvez por conta disso que o livro seja tão importante nessa linguagem juvenil também, não? Sim, sim. Eu acho que o jovem precisa se reconhecer. Então, talvez se eu trabalhasse o suicídio de dois adultos, ele ficasse um pouco de fora. Ah, isso não acontece com a gente. Então, eu acho que quando ele se reconhece no personagem, isso é importante, né? Até para a gente saber que existe um mito em tirar a importância de tudo que o adolescente e o jovem sente, como se aquilo fosse banal. E, na verdade, não é. Acho que cada um sente a importância do que passa no momento. Acho que não deve se tirar o peso. É uma preocupação que eu também tenho, em ver que às vezes a gente, até os pais, sem querer, né, fala, isso não é importante. É importante para ele. Eu acho que isso tem que ser respeitado. A publicação da Teia dos Sonhos, ela teve uma primeira edição. Sim, independente. Independente, online, né? Um e-book, seria não isso? Não só online, foi impressa também. Também. Eu quis ver se dava certo. Quando eu terminei de escrever, eu falei, vamos, agora eu preciso botar isso para frente. Não adianta eu escrever e guardar. Então eu falei, eu vou fazer. Isso foi no final do ano passado, em novembro. Eu fui para a gráfica, imprimi, consegui uma livraria para fazer o lançamento, para ver se... Minha preocupação era, não vai dar ninguém, não vai ter ninguém. E ficou cheia a livraria. É o tormento que o... É um tormento. Que o autor vive ali, né? Quem que vai vir? As horas anteriores, assim, o lançamento estava marcado para 12h30, a 12h20, coração acelerado, vai ficar eu aqui com os livros parada. E a livraria encheu, foi uma felicidade incrível. Foi quando eu vi que dava certo. O desdobramento, como é que foi? A receptividade? Foi ótimo, assim. Eu tive na livraria, o maior público foi dos meus alunos. Não, e isso é muito bom, assim. Eu recebi um carinho aconchegante, foi maravilhoso. Olha, o carinho está na internet também. Eu, particularmente, li duas declarações de amor dos alunos para a Karine, rasgando elogios ali, rasgando a seda com ela. Muito querida. Eles são minha inspiração, são o meu laboratório sem querer, né? E foi bem bacana essa primeira recepção e eu resolvi botar para frente de maneira totalmente profissional, com editora, para ver como é que acontecia. E no Wattpad, eu tive a oportunidade de encontrar pessoas fora do meu círculo. Então, eu tenho leitores do Rio Grande do Norte, já tive pessoas de Salvador me mandando o feedback de leitura e tudo. Bem bacana. Internet é bom por isso também, Internet é ótimo. Internet é ótimo. Agora, lançar o livro físico na era digital é saudosismo, é vontade? Como é que funciona? Além de desafiador, eu vejo que os jovens gostam do livro impresso. A gente às vezes tem um mito de que, quantas vezes eu ouvi, né? O livro impresso vai acabar, o livro impresso vai acabar. Forte, né? E tá aí, porque eu acho que a gente gosta, não só a gente adulto, mas o jovem, não só a minha geração, como a geração posterior e as gerações posteriores. Eles gostam, eles têm o primeiro contato com o livro na internet, leem o primeiro, o segundo capítulo. Se for bom, eles compram. Eu acho que eu sou jovem, posso falar isso. Olha, eu tenho um iPad aqui, um iPhone, mas eu prefiro o jornal de papel, prefiro o livro físico, com certeza. O da Karine vai estar lá na prateleira. Olha, eu tenho que fazer um intervalo comercial, você fica. Estamos pelo canal 12 da operadora Sim TV. A retransmissão é simultânea através do portal ofluminense.com.br e também a retransmissão em áudio pela nossa amiga Rádio Fluminense, na 540M. Continue conosco.